Qual é o peso de um elogio que você sabe que não merece? Aquela sensação de ser visto por fora como alguém competente, espiritual, de Deus. Mas por dentro, você conhece a verdade. Você conhece o cansaço, a rotina, a distância. É exatamente nesse lugar que encontramos um dos homens mais respeitados de Jerusalém, batendo uma porta no meio da noite, prestes a ter a conversa mais importante da sua vida. Estamos em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Pense na cena. O dia foi intenso. Jesus acabou de causar um terremoto no templo, expulsando os vendedores, num ato de zelo santo que chocou a todos. As multidões estão agitadas. Muitos dizem eu creio, mas o texto diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração de todos. Ele via a empolgação superficial, a fé baseada no espetáculo. E é no silêncio da noite, fugindo dessa aclamação vazia, que alguém importante aparece. Seu nome é Nicodemos. Não é um homem qualquer. Ele é um fariseu, o grupo mais rigoroso na obediência à lei. Mais que isso, ele é um líder dos judeus, provavelmente um membro do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel. Pense nele como um misto de teólogo, juiz e político de alto escalão. E ele vem de noite. Por quê? Medo dos seus colegas? Vergonha? Ou talvez, a noite fosse o único momento de silêncio em que a sua alma inquieta poderia finalmente buscar respostas. Ele chega com um elogio. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. É um reconhecimento sincero. Ele vê os milagres e conecta os pontos. Isso só pode ser divino. Mas Jesus, que não se impressiona com a fé superficial das multidões, também não se contenta com o reconhecimento intelectual de Nicodemos. Ele não diz obrigado, Nicodemos, que bom que você percebeu. Ele corta até a raiz da questão. Ele olha nos olhos daquele homem religioso, cansado, e diz a frase que ecoa até hoje. Em verdade te digo que, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Imagine o choque. Nicodemos veio falar de credenciais, e Jesus fala de nascimento. A palavra grega aqui é anotem. E ela é genial, porque tem um duplo sentido, pode significar de novo e do alto. Nicodemos entende a primeira parte, e fica confuso. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Ele está pensando em termos físicos, terrenos. Mas Jesus está mantendo as duas ideias no ar. Não se trata de um retoque na sua vida moral. Não é virar uma nova página. É receber uma nova vida. Não é uma reforma, é uma ressurreição. E essa vida não vem de um esforço aqui de baixo. Ela vem do céu. Ela vem do alto. Jesus então aprofunda, e é aqui que o coração da nossa conversa pulsa hoje. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. O que isso significa? Para um mestre de Israel como Nicodemos, essa linguagem não deveria ser estranha. Jesus está abrindo as escrituras que Nicodemos conhecia de cor. Ele está o transportando para a promessa feita em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Lembra o que Deus prometeu ao seu povo exilado e de coração duro? Deus disse, então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Essa é a água. Não é a água do batismo em si, mas o que ela simboliza, uma purificação radical, divina, que lava a sujeira da rebelião, a mancha do pecado que nenhuma religião consegue limpar. É Deus fazendo a limpeza que nós somos incapazes de fazer. Mas a promessa não para aí. Deus continua em Ezequiel, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ele diz que vai tirar o coração de pedra, frio, duro, insensível, que não pulsa com a vida de Deus, e nos dar um coração de carne. Um coração que sente, que responde, que ama. E como ele faz isso? A promessa se completa. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Você percebe a beleza disso? A água é a purificação que Deus provê. O espírito é a vida nova que Deus implanta. Não são duas coisas separadas, mas duas facetas do mesmo milagre. O novo nascimento é uma obra completa. Deus limpa a casa e vem morar nela. Ele não só perdoa o seu passado, ele te dá um novo futuro, um novo poder, uma nova natureza. E para deixar claro que isso é uma obra soberana, que não podemos controlar, Jesus usa uma última analogia. Ele diz, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra grega para vento e espírito é a mesma, pneuma. Você não pode engarrafar o vento. Você não pode prever sua rota. Você não pode ligá-lo ou desligá-lo. Você apenas vê seus efeitos, as folhas se mexendo, o barco se movendo. Assim é a obra do Espírito. Não é um ritual que a gente controla. Não é uma fórmula que a gente aplica. É um poder soberano, misterioso e vivificante de Deus que invade uma vida e a transforma de dentro para fora. Nicodemos, o grande mestre, está perdido. Como pode ser isso? Ele pergunta. E Jesus o desafia. És mestre em Israel e não sabes estas coisas? A tragédia é que as promessas da nova aliança estavam todas lá, nas escrituras que ele estudava, mas ele não as via. Então, Jesus entrega o clímax. Ele conecta essa obra misteriosa do Espírito a um evento histórico e visível. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Agora, somos levados a outra história, em Números, capítulo 21. O povo de Israel, no deserto, peça contra Deus. E serpentes venenosas vêm e começam a picar as pessoas, e elas morrem. É uma imagem terrível do que o pecado faz. Ele injeta veneno mortal em nós. O povo se arrepende, e Deus dá a Moisés uma ordem estranha. Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. A cura não estava em um antídoto que eles mesmos produzissem. Não estava em fazer um ritual complicado. A cura estava em olhar. Olhar para o símbolo do seu veneno, sendo julgado por Deus, erguido em uma haste. Um ato de fé desamparada. Eu não posso me curar, eu preciso olhar para a provisão de Deus.
Jesus pega essa imagem e a traz para si. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado na cruz, levantado para tomar sobre si o veneno do nosso pecado. A entrada no reino, o novo nascimento, a vida do alto, tudo isso acontece quando uma pessoa, envenenada pelo seu próprio pecado e incapaz de se curar, para de tentar e simplesmente olha para Cristo, crucificado e ressuscitado. Crer não é um exercício intelectual. Crer é esse olhar de confiança. É admitir sua falência e depender totalmente da obra dele por você. É aí que a vida eterna, a vida do alto, a vida do Espírito, começa. As Escrituras se iluminam umas às outras, formando um coro poderoso. Ezequiel 36, como vimos, conecta a água e Espírito à purificação e a um coração novo. Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, promete uma aliança onde a lei de Deus não estaria mais em tábuas de pedra, mas gravada dentro de nós, pelo mesmo Espírito. João, no primeiro capítulo, versículos 12 a 13, já tinha nos dito que ser filho de Deus não vem de linhagem ou de esforço humano, mas nascem de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, chama essa obra de lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É uma lavagem que nos gera de novo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 23, nos mostra que nascemos de novo, não de uma semente corruptível, mas pela palavra viva de Deus. O Espírito usa a palavra para gerar vida. E Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, pinta o quadro mais dramático. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não doentes, mortos. E Deus, pela sua graça, nos deu vida juntamente com Cristo. É pura ressurreição. Por isso, Paulo celebra em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é uma versão melhorada do velho eu. É uma nova criatura. E essa nova vida não é apenas para o futuro. Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, nos diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Um penhor, uma garantia, um sinal de que os últimos dias, a era da nova criação, já começaram em nós. Tudo isso aponta para o grande final, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, quando aquele que está no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. O novo nascimento, hoje, é o aperitivo daquele banquete final. Entende agora? Água e Espírito não são rituais mágicos. O batismo não gera vida, ele testemunha a vida que o Espírito, pela palavra, através da fé, já gerou. E daí? O que isso tem a ver com o Brasil real? Com as contas para pagar, o trânsito caótico, as polarizações políticas que nos dividem e as redes sociais que sugam nossa alma? Tudo. Porque muitos de nós, como Nicodemos, temos uma identidade religiosa. Temos tradição, ministério, cargo, frequência na igreja. Mas Jesus nos confronta hoje com a mesma pergunta: você tem vida? Atividade religiosa não garante vida. E a fábrica da religião humana, por mais esforçada que seja, não consegue reproduzir os sinais genuínos da vida do Espírito. Quais são esses sinais? Primeiro, um arrependimento contínuo e sensível ao pecado. Não é só remorso. É uma tristeza genuína que te leva de volta para a graça, uma sensibilidade crescente ao que entristece a Deus. A religião esconde o pecado, a vida do Espírito confessa. Segundo, uma fé viva em Cristo, não em suas próprias performances. Sua confiança para o dia de hoje está no seu devocional perfeito ou no sacrifício perfeito de Jesus? A religião confia no que faz, a vida confia no que foi feito. Terceiro, um amor crescente e concreto pelos irmãos. Não um sentimento vago, mas a decisão de perdoar, servir, suportar. A religião cria panelinhas, a vida do Espírito cria família. Quarto, uma fome pela palavra e pela oração. Não como uma obrigação para marcar um checklist, mas como um filho que anseia ouvir a voz do pai e falar com ele. Quinto, uma obediência desejada, não forçada. Você começa a querer o que Deus quer, mesmo que seja difícil. Sexto, uma guerra perseverante contra o pecado. Não a ausência de luta, mas a presença de luta. Você não desiste, porque o Espírito em você odeia o pecado que ainda habita em você. E por fim, uma alegria e uma paz que resistem às estações da vida. Uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas na promessa da nova criação. No meio do nosso ativismo, das nossas ansiedades e das nossas lutas por santidade e justiça, o nascido do alto aprende a viver no poder do Espírito. Ele já saboreia as realidades do reino que chegou, enquanto aguarda com esperança sua plenitude. Como filhos nascidos de Deus, nós nos colocamos debaixo dos meios de graça, a leitura da palavra, a oração, a comunidade, a ceia e o batismo, o serviço humilde, não para conquistar a vida, mas porque nós já recebemos a vida. É a identidade que precede a obrigação. Nós agimos a partir de quem já somos em Cristo. Então, um plano simples para hoje, para sair da teoria e ir para a vida. Primeiro, confesse um pecado específico ao Senhor. Dê nome a ele. E se esse pecado envolveu outra pessoa, dê um passo para se reconciliar. Segundo, separe 3 minutos, apenas 3. Feche os olhos onde você está e ore de coração. Sopra, Espírito Santo. Sopra a vida em mim. Terceiro, dê aquele passo obediente que você tem adiado. Aquela conversa, aquela decisão, aquele ato de serviço. Pequeno, mas real. Se a sua fé virou apenas uma rotina, uma casca, uma fachada, não há condenação. Há um convite. Traga essa honestidade à luz. Confesse isso a Jesus agora mesmo, em silêncio. Peça ao Pai a obra completa do Espírito. E olhe, com os olhos da fé, para o Filho do Homem levantado na cruz por você. Olhe e viva, hoje. Vamos resumir a grande verdade de hoje. O reino de Deus só é acessível a quem nasce do alto. Essa vida nova vem pela purificação e renovação do Espírito, que nos foi prometido. E ela é recebida de uma única forma, pela fé no Filho do Homem levantado na cruz. Religião, tradição e esforço próprio não podem produzi-la. É um presente. Agora, a pérola do dia, um exercício para levar com você. Hoje à noite, antes de dormir, pegue sua Bíblia e leia João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, em voz alta. Deixe as palavras encherem o ambiente.
Depois, ore, Pai, por causa de Cristo, renova em mim a obra que o Senhor começou. Dá-me um coração novo para te obedecer com alegria. Um último vislumbre da graça para selar nosso tempo. O mesmo Cristo que foi levantado na cruz, também foi levantado da sepultura e foi levantado aos céus, entronizado à direita do Pai. De lá, ele enviou o Espírito como a garantia, o penhor do novo mundo. Isso significa que, quem crê, já está participando da nova criação que um dia será completa e gloriosa. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu confesso que muitas vezes confio na minha religiosidade, nas minhas aparências. Mas hoje, eu escolho não confiar nisso. Eu olho para ti, levantado na cruz por mim. Lava-me, purifica-me, dá-me um coração novo, um coração de carne. Enche-me com o teu Espírito Santo. Faz de mim uma nova criação, de dentro para fora. E guia os meus passos hoje, para a glória do Pai. Amém. Que o Espírito de Deus nos conduza a viver, nesta semana, não como pessoas que tentam ser boas, mas como filhos e filhas que já nasceram do alto, no poder do Evangelho, até o dia glorioso em que veremos o nosso Rei face a face.